Olá, sétimo ano, tudo bem? Bom, a gente vai continuar falando ainda, né, sobre o capítulo dos povos pré-colombianos, tá? Astecas, maias e incas. No vídeo passado, né, nas aulas passadas, a gente comentou sobre a questão de como era a organização social deles, né? A gente percebeu que todos essas três civilizações existiam dentro da sua pirâmide social. Existia, por exemplo, o imperador, tá bom? E nesse momento a gente percebe como a organização social é fundamental e como era estruturado o governo desses povos pré-colombianos, tá bom? Os europeus, quando chegam aqui, né, eles percebem que realmente é um local novo, né, e que não é as Índias. Eles, mesmo observando como era o Estado organizado, né, eles achavam que ainda era uma civilização inferior a deles, né? Mas não, tá? A gente na América não tinha todo esse aparato tecnológico, né, que eles já descobriram, né, porque eles tiveram contato com outros povos, né, como da Ásia e da África, né. A América estava isolada dentro do seu próprio continente, né. A gente não teve nenhum contato, né, com outros povos. Só a partir do momento de 1492, quando Cristóvão Colombo vem para cá, que começa de fato a ter esse processo, tá bom? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a questão das religiões, tá? As religiões, então, desses três povos, a gente não pode caracterizá-las da mesma forma, tá? Mas a gente precisa entender que elas eram, em certas maneiras, parecidas, tá bom? Por exemplo, elas eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses, tá? Não era monoteísta, como o cristianismo, tá bom? E nesse processo, eles adoravam deuses ligados à natureza, tá bom? A fenômenos naturais, tá? Ou a divindades que eles acreditavam, né? Por exemplo, como o Sol, tá bom? Esse ciclo solar era extremamente importante, tá? Eles tinham uma proximidade, principalmente os astecas. E as atividades agrícolas também, tá? Ou seja, uns deuses que, como, né, da chuva, né? Porque a água, né, caindo na terra serve para poder ajudar a plantar, né? Como a gente sabe disso. Bom, através desses deuses, principalmente astecas e maias, havia os sacrifícios humanos, coisa que não existia nos incas, tá bom? Por exemplo, dos astecas, a principal divindade vai ser o deus chamado Quetzalcoatl, tá? A gente vai voltar a falar dele nos capítulos mais à frente. E nos incas existia o chamado Viracocha, tá? Era uma divindade criador de todas as coisas, tá? Os incas adoravam ele. Ainda existem monumentos, tá? Por exemplo, na Bolívia, tá? No Peru, por exemplo. E ele criou todas as coisas e criou o homem através da pedra, tá? E a partir disso, ele ensinou os homens a também a plantar e a colher, ou seja, utilizar as terras, tá bom? Esses povos pré-colombianos tinham um sentimento muito forte ligado à terra. Legal? Bom, fiquem em casa, se cuidem, tá bom? E não deixem de estudar. Tchau, tchau.